Nossa conversa hoje é com o deputado federal Miguel Haddad, ex-prefeito de Jundiaí durante 3 mandatos e que agora acaba de assumir a presidência do PSDB em todo o estado de São Paulo. Deputado, o que significa isso para a região de Jundiaí? O PSDB, na verdade, Anselmo, é um partido hoje com uma capilaridade importante em todo o Brasil e essa atual executiva é a executiva que vai estar acompanhando e definindo as eleições do ano que vem. Eu integro a executiva já há muitos anos, nesse momento estou como presidente durante um período, na ausência do atual presidente Pedro Tobias, e durante esse processo de afastamento do presidente assumo, vou dar sequência natural aos processos, aos eventuais conflitos entre os candidatos nos diversos municípios, mas há uma preocupação maior que é a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós teremos aí um processo bastante difícil de escolha de candidato e, inclusive, também do processo eleitoral que ocorrerá no ano que vem. Então, essa é uma responsabilidade da executiva estadual, de apoiar, definir, intervir se necessário, mas isso é exceção, mas principalmente tentar compatibilizar os interesses dos candidatos em todo o estado de São Paulo, entre os 645 municípios do estado de São Paulo. O PSDB tem diretório em todos esses municípios? O PSDB tem diretório em todos os municípios, organizado. A interferência é muito pequena, o PSDB tem essa característica. A intervenção, ela ocorre, ela é exceção. A maioria dos diretórios não são provisórios, são diretórios eleitos, são diretórios estáveis, tem uma estabilidade, tem vida própria. E a interferência, Anselmo, ela é exceção. Nós assistimos muito, na grande maioria dos partidos, um diretório provisório, que pode ser substituído com muita facilidade. Isso não ocorre com o PSDB. Eu diria para você que 98% dos diretórios do PSDB são diretórios definitivos, eleitos e com estabilidade. E nós passaremos aí por um processo de eleição municipal e, pelo jeito, o PSDB terá candidatos em praticamente todas as cidades, as 645 cidades. Essa é a orientação, que o PSDB tenha, onde for possível, candidatos, onde não for, faça a composição, mas a orientação é para que o PSDB tenha candidatos em todos os municípios, vereadores, candidatos a vereador e candidatos a prefeito. Bom, esse é o nível do Estado. Agora, em Brasília, você foi eleito em 2014? Foi. E assumiu neste ano e já está numa comissão parlamentar de inquérito, a CPI do BNDES. Você tem um cargo nessa CPI? Sou o primeiro vice-presidente, eu integro a mesa da CPI. E essa CPI está apurando o que exatamente? Na verdade, essa CPI apura os processos administrativos, as linhas de crédito do BNDES. Para você ter uma ideia, Anselmo, o BNDES, antes do governo Dilma, antes do governo Lula, ele atuava, o valor era em torno de 40 bilhões. Quando Guido Mantega assumiu, o ex-ministro Guido Mantega assumiu, isso saltou de 40 bilhões para 450 bilhões. Mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. É um volume muito grande. Algumas empresas estão sob suspeição. Muito das obras financiadas pelo BNDES, elas foram superfaturadas. Eu vou dar um exemplo da usina de Belo Monte. É uma usina que já na delação premiada da Petrobras, já houve depoimentos afirmando que a obra foi superfaturada. Recursos do BNDES. Nós estamos investigando naturalmente. O JBS, Friboi, que é uma empresa muito conhecida, ela recebeu financiamentos do BNDES. O BNDES Par, que na verdade ele apoia empresas, ele participa da sociedade. Tem hoje entre o BNDES
e a Caixa Econômica Federal, 33% aproximadamente da JBS, da Friboi, tem como acionista o governo federal, né, que aportou recursos e que faz com que a concorrência seja, inclusive, desleal, de certa forma, quando você apoia uma empresa em relação a outra. Todo mundo queria ter um sócio como o BNDES, né? Exatamente, você precisa, é exatamente isso, que todo mundo gostaria de ter um sócio como o BNDES, que aporta recursos, que empresta dinheiro a juros subsidiados. Com uma carência bem grande. Com uma grande carência e com um prazo de 20, 25 anos. Então, nós estamos investigando exatamente essas empresas. A empresa do Ike Batista. A JBS, por exemplo, doou no ano passado em torno de 300 milhões de reais para a classe política. Doações para uma grande parte da classe política. Muita generosidade, né? Muita generosidade. Volume realmente muito grande, que fica sob suspeição. Porque uma empresa que precisava, inclusive, fez empréstimos para capital de giro, faz uma doação, né, faz doações nesse volume, Anselmo, é muito grande. Isso coloca, naturalmente, esses recursos sob suspeição. Quando você olha sobre o aspecto formal, o que o BNDES, os empréstimos do BNDES estão sob o aspecto formal perfeitos. Mas quando você apura, investiga, amplia essa investigação, você vê que em alguns momentos houve tráfico de influência. Então, o Porto de Mariel, em Cuba, financiamento do BNDES, o metrô da Venezuela, as obras em Angola, e assim vai. Grande parte desses países sequer fazem concorrência, escolhem a empresa ganhadora, escolhem, e você não sabe, você não consegue medir, avaliar o real custo dessas obras. Mas exatamente isso nós estamos investigando. Se houve desvio, se o BNDES alimentou, né, esse processo de corrupção. Porque grande parte do petrolão, grande parte das obras onde houve superfaturamento, onde houve corrupção, tiveram como linha de crédito o BNDES, que pode formalmente até estar correto, mas foi o que alimentou todo esse processo. Então, o sentimento que nós temos, Anselmo, é de que o BNDES alimentou esse processo, que são de bilhões e bilhões. Não estamos falando em R$1.000, em R$2.000, mas estamos falando em bilhões de reais. Agora, para investigar, a CPI do BNDES convoca pessoas. Quem já foi convocado? Há, na verdade, uma tentativa de você bloquear a maioria das pessoas, né? Então, há uma blindagem. Isso é indiscutível. Quando nós quisermos chamar os diretores, os presidentes, o presidente, os proprietários da JBS e da Friboi, nós perdemos nessa aprovação, por 16 a 11. Alguns requerimentos de informação não são aprovados. Há uma resistência, porque isso é essencial para o nosso trabalho. Algumas pessoas da classe política também nós não conseguimos aprovação. Dentro da nossa compreensão, é importante que a gente possa chamar os proprietários da JBS, algumas pessoas que, através da mídia, inclusive através de outras ações, estão sob suspeição e que têm uma correlação com o BNDES, como é o caso do Bené, que é uma figura muito conhecida, principalmente no estado de Minas Gerais, o próprio governador Pimentel, a sua esposa, que estão muito relacionadas a esse processo de desvio de dinheiro. O presidente Lula tem requerimentos do presidente Lula, convocando o presidente Lula, incluindo um requerimento de minha autoria, mas que nós não conseguimos sequer pautar, sequer encaminhar o processo de apreciação por parte do plenário. Então, na verdade, o que nós temos assistido aí é uma ação de proteção, uma rede ali. A CPI está infiltrada, então. A CPI, você tem membros do próprio PT, de outros partidos que hoje estão muito próximos ao governo, são da base de apoio do governo e que vão criando uma série de dificuldades para que a CPI não tenha as informações necessárias, tanto informações como oitivas, convocações de
políticos, de empresários, de pessoas envolvidas em todo esse processo de financiamento, de apoiamento, de linhas de crédito, né, excepcionais, especiais, que inclusive são pagas por todos nós. O Tesouro paga um valor maior para captar esse recurso e financia a um preço muito menor para as grandes empresas, as empresas campeãs. E as pedaladas, isso estão em todos os jornais, todos os veículos de comunicação, que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma disseram que eram para pagar o Bolsa Família, hoje está muito claro que, na verdade, esses recursos foram para grandes empresas, para financiar grandes empresas, grandes capitais. O pagamento do Bolsa Família de quem, né? A família de quem aí o caso? Nós temos aí, na verdade, no caso do BNDES, é uma Bolsa Empresário, porque é financiamento para grandes empresários, né? Para grandes aí, Ike Batista, JBS, né? Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, todas essas empresas foram beneficiadas com linhas de crédito especiais. Bom, nós começamos em São Paulo, subimos 1.000 quilômetros até Brasília, agora nós vamos voltar 1.058 quilômetros e chegar em Jundiaí. O ano que vem temos eleição. O deputado Miguel Haddad é candidato a prefeito ou vai esperar? Anselmo, eu ando nas ruas e essa é uma pergunta recorrente. As pessoas me perguntam se sou candidato. Eu posso ser candidato, né? Não tenho nenhum impedimento. Sou deputado federal, fui candidato agora como candidato a deputado federal, posso ser candidato a prefeito. Quando as pesquisas, são desenvolvidas pesquisas, são contratadas pesquisas, me colocam, né, em primeiro lugar, numa boa condição de poder disputar as eleições com possibilidades reais de ganhar. O resultado, se ganha ou perde, é só com a urna aberta. Você trabalha a pesquisa, é um momento, né, do processo eleitoral, do processo como um todo, mas é importante que você saia em boas condições, saia com possibilidade de disputar. Eu fui 3 vezes prefeito. Tenho dito isso ao partido, disse isso ao governador, conversei com a Aécio recentemente sobre isso. E o que eu tenho afirmado é que se houver alguém do grupo que possa efetivamente disputar essas eleições, eu abro mão. Acho até que é justo, né? Abrir mão para que venha uma outra candidatura, venha um outro nome. O PSDB, felizmente, tem bons nomes em Jundiaí, temos uma série de nomes. O Luiz Fernando já se colocou como candidato, o próprio Ricardo Benassi também. Você tem vereadores, tem uma série de candidatos, alguns com mais possibilidade, outros com menos. Mas o que eu desejo, de fato, é que nós tenhamos aí uma candidatura que possa disputar em condições reais, e que, acima de tudo, possa fazer um bom trabalho, porque esse é o grande compromisso. Ganhar as eleições é um primeiro momento. O grande desafio não é ganhar as eleições. O grande desafio é o dia seguinte. É como você termina. Mais importante de como você chega é como você sai. Você tem que sempre, quando termina o mandato, sair pela porta da frente. Você não pode sair pela porta dos fundos. Então, a grande responsabilidade é com o mandato, não é com a eleição. A eleição, é lógico, é o instrumento necessário para que você possa desenvolver o mandato, mas o grande compromisso é com o mandato. Bom, então, pelo que eu vejo, você vai aguardar. Claro, nós vamos aguardar, estamos acompanhando. Eu, ou como candidato ou não, vou estar acompanhando esse processo. Tenho uma responsabilidade com a cidade que fui por 3 vezes prefeito, fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal, tive uma ótima votação, tive um apoio da cidade, de toda a região. Tenho um compromisso com a região, com o país, naturalmente, enquanto deputado federal, mas tenho uma ligação afetiva com a cidade onde nasci, onde vivo, né? E pela cidade que fui por 3 vezes prefeito, e desenvolvemos um trabalho, Anselmo, né? Eu tenho uma participação nesse desenvolvimento. E é muito ruim quando a cidade perde. A cidade não pode perder. A cidade tem que avançar, né? A cidade tem que ser boa para todos. Ela não pode ser direcionada para cá ou para lá. Mas nós vamos aguardar e espero que o resultado seja o melhor. Espero que o PSDB, de fato, volte a administrar a cidade de Jundiaí.
Então, este foi o deputado federal Miguel Haddad, e aí falou sobre a presidência estadual do PSDB e também sobre a CPI do BNDES.